A paz de Deus a todos. Espero que estejam todos bem. Eu preparei um material aqui para nós aprendermos um pouquinho mais, crescermos na fé. Eu vou trazer para você uma sequência de 5 vídeos. São 5 vídeos sobre os fundamentos da fé. Uma jornada pelos 12 pontos de doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Um nível de detalhe que você nunca viu. Um nível de explicação que você nunca viu. Mas, antes de entrar nesse detalhe todo, né, eu queria explicar o que vai ser, tá, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Nesta apresentação, tá, nós vamos percorrer juntos pelos 12 pontos de doutrina da Congregação Cristã no Brasil, um a um, com base bíblica, base espiritual e com explicação clara e edificante. Cada ponto será analisado com respeito, amor cristão e responsabilidade doutrinária, destacando as verdades eternas que sustentam a nossa fé e orientam a nossa conduta neste mundo. Não se trata apenas de conhecer o que está escrito, não, mas de compreender, de crer, de viver aquilo que o Senhor confiou à sua igreja. A doutrina, meus irmãos, ela não é um fardo, ela é bússola. Ela não prende, ela direciona, ela não divide, ela sustenta a fé em unidade com a palavra. 12 pontos de doutrina. Nesses 12 pontos de doutrina, na Congregação Cristã no Brasil, não estão ali para substituir a Bíblia. Muito pelo contrário. Mas eles estão ali para resumir com clareza aquilo que cremos, ensinamos e vivemos à luz das Sagradas Escrituras. Esses pontos, meus irmãos, eles refletem o fundamento apostólico da fé cristã, guiados pelo mesmo Espírito que inspirou os profetas, confirmou os milagres e ainda hoje transforma a vida de muitos com poder e graça. O nosso desejo ao analisar cada um desses pontos não é apenas ensinar, mas edificar, como eu disse lá no início. Não é debater, mas convidar à reflexão e ao compromisso com a verdade. Meus queridos, como dizia Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, retém firme a forma das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. É assim que vamos prosseguir. E para clareza de entendimento, tá? Antes da gente prosseguir com a análise dos 12 pontos de doutrina, se faz necessário o esclarecimento de alguns pontos. Primeiro, separar o que é doutrina, o que é ensinamento e o que é uso e costume. Vamos entender agora o que é doutrina, ensinamento e uso e costume? Doutrina são fundamentos essenciais da fé cristã, revelado nas Escrituras e imutáveis, ou seja, não muda. É um conjunto de verdades bíblicas fundamentais para a salvação e para a comunhão em Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Na Congregação Cristã no Brasil, os 12 pontos de doutrina são entendidos como essenciais à fé e à vida cristã. Incluem temas como trindade, salvação pela fé em Jesus Cristo, o batismo nas águas, dons espirituais, a ceia, entre outros. São verdades que não mudam com o tempo e nem com a cultura. Continuando aqui, mais um outro ponto importante para a gente entender o que são ensinamentos, né? Ensinamentos são orientações práticas e morais extraídas da Bíblia para um convívio diário. Diferentemente da doutrina, que é essencial, tá? O ensinamento tem mais aplicação ética, espiritual e comportamental. Pode ter algum grau de adaptação conforme o contexto cultural, desde que não contrarie as Escrituras. E não, meus irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Timóteo 3,16. Os ensinamentos, meus irmãos,
abrangem como o crente deve andar com Deus, como deve tratar o próximo, como deve lidar com este mundo. Ensinamentos, eles são sobre humildade, perdão, oração, uso de dons, honestidade, santidade, que é o que direciona o cristão a viver de forma separada do sistema mundano. Já os usos e costumes são práticas externas e culturais, que refletem um modo de viver baseado na Bíblia, mas aplicados segundo o entendimento e zelo da igreja, tá? Não são doutrinas, mas são considerados expressões de decência, modéstia e testemunho cristão. Assim como está escrito em 1 Timóteo 2,9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Os usos e costumes, meus irmãos, eles são preservados com cuidado, mas não são tratados, tá, como uma condição de salvação, ou seja, o uso e costume não é salvífico. Eles servem mais como uma expressão visível da separação do mundo e da reverência a Deus. A igreja orienta, por exemplo, que as irmãs usem saia, vestidos, que não cortem o cabelo, se vistam com modéstia, né? E que os irmãos não usem roupas extravagantes, vistam-se com modéstia e não se alinhem a práticas mundanas, como o uso de piercings, tatuagens e outras modinhas que existem por aí. Então tá claro, meus irmãos, doutrina é o fundamento essencial da fé cristã, ou melhor, são fundamentos essenciais da fé cristã revelados nas Sagradas Escrituras e imutáveis. Ensinamentos são orientações práticas e morais, tá, extraídas da Bíblia para o viver diário do cristão. Usos e costumes são práticas externas e culturais que refletem o modo de viver baseado na Bíblia. Dito isto, eu quero que vocês abram o coração de vocês, tenham a mente cativa à palavra, a alma pronta para conhecer mais profundamente aquilo que Deus confiou à sua igreja. Vamos começar então? Eu vou trazer para vocês aqui o ponto de doutrina de número 1. Então nós temos aqui Fundamentos da Fé, uma jornada pelos 12 pontos de doutrina da Congregação Cristã no Brasil. E agora, o ponto de doutrina número 1. A Bíblia como a infalível Palavra de Deus. Vamos lá? O ponto de doutrina número 1, ele traz assim: nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-la como contendo a infalível Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme está escrito ali em 2 Pedro 1,21, 2 Timóteo 3, do 16 ao 17 e Romanos 1,16. Agora que vai começar a parte bacana, meus irmãos. Agora a gente vai esmiuçar isso daqui. Então eu trouxe separadamente. Cremos na inteira Bíblia Sagrada. Aqui se afirma a completude e a suficiência das Sagradas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Cremos na inteira Bíblia Sagrada. Não cremos parcialmente, como se partes fossem humanas ou outras divinas. Nós cremos na Bíblia como um todo. Cremos em toda a palavra como inspirada. E isso é firmeza de fé, e não tradição morta, meus irmãos. Porque está escrito assim, lá em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nessa passagem, meus irmãos, a palavra grega tá usada aqui para inspirada é theopneutos. Literalmente significa soprada por Deus. Ou seja, a escritura tem origem no sopro divino, não em invenções humanas. Paulo deixa claro que não há parte inútil ou descartável na Bíblia. Tudo serve para edificar, santificar e conduzir. A segunda parte desse ponto de doutrina é infalível Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Aqui a ênfase recai sobre a infalibilidade, ou seja, a certeza de que a Bíblia não erra e nem falha em propósito, doutrina ou promessa. É diferente de ser literal em tudo.
Ela pode ter figuras, metáforas, poesia, mas jamais erra em sua verdade. Conforme está escrito ali em 2 Pedro 1,21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração do Espírito Santo, meus irmãos, é o que garante que os profetas e apóstolos escreveram não de si mesmo, mas como instrumentos usados por Deus. É a mesma mão invisível que guiava Moisés, Davi, Isaías, Paulo. E hoje guia o pregador fiel que permanece na palavra. Um outro ponto interessante que nós destacamos aqui, esse ponto de doutrina é também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É aqui que está o coração da palavra, tá? Ela não é só para estudo, para debate. A palavra é para salvação. Meus irmãos, a palavra não é para estudo, não é para debate. Ou melhor, não é apenas para estudo, não é apenas para debate. Ela é para salvação. A Bíblia é um remédio, meus irmãos. E o remédio só faz efeito se for tomado com fé. Lembra, a Bíblia é um remédio que só vai fazer efeito se for tomado com fé. Porque está escrito assim em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então, todo aquele que crê é uma parte importantíssima, essencial nesse contexto aqui. A palavra, meus irmãos, ela não é filosofia fria, mas ela é uma dinamite divina que transforma o pecador. Ela convence, ela ilumina, ela regenera e santifica. Mas veja bem, somente aquele que crê. Somente aquele que crê e experimenta esse poder. Ah, meus queridos, a incredulidade, ela bloqueia o efeito da palavra, conforme está escrito ali em Hebreus 4. Para concluirmos esse ponto de doutrina, o primeiro ponto de doutrina que diz assim, nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-la como contendo a infalível Palavra de Deus. Inspirada pelo Espírito Santo, a Palavra de Deus é a única e perfeita guia de nossa fé e conduta. E a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 2 Pedro 1,21, 2 Timóteo 3,16 ao 17, Romanos 1,16. Este ponto aqui, meu irmão, de doutrina, ele é o alicerce, tá? É um alicerce preciosíssimo. É como a rocha onde se firma a casa espiritual do crente. Sem convicção, tá? Sem essa convicção de que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, tudo desmorona, né? Sem a convicção de que ela foi soprada por Deus, tudo desmorona. Mas com ela, meus irmãos, somos, como o salmista diz, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Nós amamos a palavra. E como Paulo também declarou, nós não corrompemos a palavra como uns tantos outros. 2 Coríntios 2,17. Que o Senhor nos dê, meus irmãos, a graça para amar, guardar, viver e pregar essa palavra com temor e fidelidade. Que nunca sejamos encontrados acrescentando a ela o que Deus não disse e nem omitindo aquilo que Ele ordenou. Deus abençoe. Espera parte 2. Logo, logo tá aqui para vocês. Fique com Deus. Tchau.